Boa tarde ou boa noite a todos aqueles que estão assistindo a essa pequena conversa, né, sobre engenharia. Eu queria falar um pouco sobre engenharia no Brasil. Mas antes disso, deixa eu contar um pouquinho a minha história, quer dizer, o meu currículo, que seria nesse sentido mais a minha história. Quer dizer, eu me formei em 1969 na Universidade, não é a atual Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas era a Universidade do Brasil, Escola de Engenharia. Depois fui trabalhar, né? Eu me dediquei ao trabalho na empresa geotécnica, trabalhei em Furnas, mas em 1970, né, surgiu uma grande oportunidade no Brasil com uma nova iniciativa, e eu tenho que citar esse nome, o professor Alberto Luiz Coimbra, que começou com um curso de pós-graduação na UFRJ. E nessa oportunidade, nós podíamos nos dedicar inteiramente a ensino e pesquisa na universidade, o que não era possível anteriormente, porque os salários eram baixíssimos. De modo que eu era professor e trabalhava, né, na empresa, principalmente geotécnica, fiz várias obras, principalmente eles trabalham muito em pontes e obras de arte, né, e também barragens. E eu gostava muito do que estava fazendo, mas a minha vocação sempre foi mais para a parte de pesquisa. Eu queria me dedicar ao ensino, não tinha oportunidade. Quando surgiu essa pós-graduação, eu saí da empresa. O meu chefe, o grande engenheiro, o Dr. Odair Grillo, disse que eu estava maluco, porque eu podia ficar muito rico e ia fazer uma grande besteira. E é interessante, eu saí ganhando na universidade exatamente o que eu ganhava na empresa. Quer dizer, oportunidades equivalentes naquela época. Eu me dediquei muito a isso, enfim, e depois tive uma carreira de ensino e pesquisa. Depois voltei a trabalhar na Promon, nas usinas de Angra 1 e 2, mas isso é uma história paralela que fica para outra ocasião. Então, esse é o meu currículo. Tive um doutorado, fiz livre docente na UFRJ e me dediquei, em parte, também à educação. Não só à pesquisa em engenharia, mas também à parte de educação, que eu vou comentar um pouquinho mais tarde. Mas deixa eu contar um pouquinho o que eu vivi na minha época como estudante, qual foi a modificação e como é hoje. A minha experiência como estudante da Escola de Engenharia foi muito boa. Eu tive um curso profissional, era uma escola profissionalizante, não era universidade, né? Era a Escola Nacional de Engenharia da Universidade do Brasil. Mas esse da Universidade do Brasil era uma coisa à parte. Nós éramos engenheiros. E assim é a tradição no Brasil. Engenharia, medicina e direito eram sempre escolas à parte. Eu vou dizer uma coisa a vocês, até hoje permanecem à parte. Não só na UFRJ, na USP, na Unicamp, em vários desses lugares. Então, são unidades que não se integraram nunca muito bem às universidades brasileiras, né? E isso tem uma tradição que eu acredito, né, eu vou entrar numa área que talvez não seja exatamente da minha competência, mas é um pouco de experiência. Isso em parte devido a uma primeira experiência da criação das universidades no Brasil, que tem uma raiz europeia. E em 1970, com a AID, a ajuda americana, né, que transformou, a reforma Sucupira, que transformou as universidades brasileiras num outro regime, né, então nós passamos a adotar o sistema americano. Quer dizer, antigamente eram os catedráticos, as cátedras. A partir dos anos 70 eram os departamentos, né, o que eu acho bastante simpático, etc. Mas a nossa tradição não é uma tradição desde o início como essa, de modo que eu acho que nós devemos examinar também qual é o sistema alemão. Na Alemanha, eu estudei uma parte da Alemanha, né, nos anos 60, 61, 62, ou 60, 61, o que existiam eram escolas técnicas superiores. Não é a escola, as TU, o TH, Technische Universität na Alemanha, não eram universidades, né? Eram escolas técnicas superiores. Depois, aos 50 anos, passou a chamar universidade técnica, mas elas são separadas das universidades que têm outro tipo de orientação, de ethos. Bom, mas, enfim, isso é um pouco da nossa história. Quer dizer, nós tínhamos excelentes professores, todos eles eram grandes profissionais, né? Praticamente eu não tive nenhum professor de dedicação exclusiva, a não ser em algumas disciplinas básicas, como matemática e física, e mesmo em física nem todos eram tempo integral, né? E a grande maioria eram grandes profissionais. A partir de 9 anos 70 mudou o sistema e passou-se a ter, então,
professores de tempo integral, dedicação exclusiva, né, para que pudesse ser feita pesquisa nas nossas universidades, né? De modo que isso foi uma coisa boa e foi evoluindo ao longo do tempo. Eu vou me adiantar um pouco a esse comentário agora, porque eu acho que é importante. Foi evoluindo até chegar hoje a uma situação que, no meu ponto de vista, é insustentável. Nós não temos profissionais nas escolas de engenharia. Os grandes professores de ponte, por exemplo, meu colega de turma, o professor Hernani Dias, ainda é hoje, ele está com mais de 80 anos, é um professor de ponte. Quando ele se aposentar definitivamente, quer dizer, aposentado, mas como sair, quem que vai dar pontes? É quem estuda em livro? Quem que vai dar órgãos de máquina? Quem que vai dar projeto de máquina? Isso não se aprende no livro, isso se aprende fazendo. Então, esse grande exagero que houve das escolas de engenharia e do sistema de educação no Brasil, todo mundo tem que ser tempo integral, dedicação exclusiva, está errado, né? Principalmente nessas escolas de engenharia. Medicina é um caso à parte, eu não quero comentar, porque tem os hospitais. Engenharia não tem hospital para engenharia. Então, nós precisamos relaxar um pouco isso, admitir que hajam grandes engenheiros, né, nas escolas de engenharia, para transmitir a sua experiência. Isso é importantíssimo. O clube de engenharia podia batalhar muito nesse sentido. Bom, então essa é um pouco essa evolução histórica do que aconteceu, né? Uma escola predominantemente profissionalizante, passou para um sistema de ensino e pesquisa muito bom, quer dizer, com pesquisas bastante adiantadas, bastante importantes para o país, exagerou agora, recentemente, impedindo praticamente que hajam professores de tempo parcial, né? De modo que, para a profissão, é necessário que isso aconteça, e eu recomendaria muito esse tipo de formação para os novos engenheiros, né? Bom, uma outra questão é a legislação. Saiu recentemente, eu confesso que não li totalmente, né, um processo de ensino, de reforma de ensino de engenharia no Brasil. Quem coordenou foi o professor Cury, que é uma pessoa muito competente, muito dedicada à educação, muito sério. Mas o que me preocupa um pouco, né, é que esses tipos de organização, de recomendação, não olham um Brasil como deveria ser, no meu ponto de vista. Eu quero deixar claro que eu estou falando em termos pessoais, da minha experiência e do meu ponto de vista. Claro, existem outras opções. Mas eu vou explicar, então, por que eu entendo que essas questões são muito complicadas. O Brasil é muito grande, né? O Brasil não pode ter um currículo único de engenharia. As universidades não podem ficar prisioneiras. Quem estuda engenharia naval na Universidade Federal do Amazonas é diferente de quem estuda no Rio de Janeiro, porque eles têm rio, nós temos mar. A engenharia naval de Rio é completamente diferente da engenharia naval do mar, entende? Então não se pode ter um currículo único. É preciso que deixe as universidades, não é, pelo menos por regiões, ter mais liberdade na sua escolha. Eu tenho muito medo dessa questão de unificação num território desse tamanho. Aí nós devíamos olhar um pouco para os Estados Unidos mesmo, porque eles têm problemas semelhantes. É diferente da Europa, é diferente da França, da Alemanha, da Inglaterra, que são países muito pequenos, Espanha, Itália. Então, nós temos uma diversidade muito maior. Então, deveriam haver, claro, certas orientações gerais, mas com muito mais liberdade de orientação para cada região. Não é? Os problemas da Amazônia, não é? Mesmo da engenharia ambientais, são diferentes dos de São Paulo. Não é? Então, temos que deixar essa liberdade de acreditar em nós mesmos, que as pessoas têm bom senso para resolver os seus problemas. Não é? De modo que esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, que eu considero importante, isso tem sido levado em conta em vários currículos, é o que se chama de interdisciplinaridade, né? Hoje todos falam que todos são interdisciplinares, etc., e de fato são. Mas vejam o seguinte, interdisciplinaridade tem que vir ao lado de liberdade de pensamento, de incentivar aos estudantes a sua capacidade de andar com as suas próprias pernas. Nós não podemos dizer, vamos entrar numa corrida, vamos. Bom, mas você vai de muleta e eu vou com o meu treino. Não, nós não temos que dar muletas. Os estudantes têm a liberdade de escolher grande parte do seu próprio destino. Então, o sistema universitário, eu falo tanto na escola de engenharia como na universidade,
tem que reduzir o número de disciplinas obrigatórias, que são formações básicas que são necessárias a qualquer especialidade a que se dirija, mas devem dizer para os estudantes, olha, escolham o seu destino, tenham coragem de fazer essa opção. Porque é preciso que os nossos estudantes andem com as suas próprias pernas, tenham iniciativa. Né? Eles são capazes de fazer as suas próprias escolhas, né? Mas para isso é preciso que eles tenham tempo de fazer suas escolhas. A quantidade de créditos que se exige, por exemplo, em algumas escolas, e isso aí é comum, não é? Em várias delas, o UFRJ, USP, FMG, Santa Catarina, vários, são 26 créditos por semestre. 26 créditos correspondem mais ou menos a 26 horas de aula, e eles teriam que estudar pelo menos 1 hora para cada hora de aula, supõe-se isso. Então, são 52 horas por semana. É impossível alguém trabalhar 52 horas por semana num trabalho intelectual. É muito cansativo. Então, é preciso... Mas isso tudo está muito relacionado à nossa tradição, que o aluno aprende porque eu ensino. Não é verdade. O aluno aprende porque ele estuda. Não é porque eu ensino, é porque ele estuda. Então, isso é que tem que ser levado modificado a nossa cultura universitária. Né? Então, essa seria uma outra ideia que eu tenho, né? Que reduzir muito o número de créditos e dar mais liberdades aos estudantes. E ter mais união entre as engenharias, de tal forma que você possa ter partes em comum. A engenharia de materiais com engenharia química, engenharia civil, por exemplo, né, tem muitas coisas em comum de materiais, não precisa ficar superpondo, né, várias disciplinas, né, e várias até pesquisas, né, em departamentos separados. Então, eu acho que essa reunião de saberes é muito importante na universidade. Então, esse é um outro ponto que eu queria comentar, né, que é essa capacidade de levar aos estudantes, quer dizer, essa iniciativa, para que eles possam ter liberdade de escolha e ter menos aversão ao risco. Um outro ponto que eu acho essencial para a engenharia, e eu acho que isso nos falta muito e nos tem sido muito prejudicado nos últimos anos, é o seguinte: não há formação de engenharia sem que haja projeto de engenharia para as pessoas se dedicarem. Infelizmente, nos últimos anos, a nossa indústria, inclusive, recentemente até a indústria civil, né, tem sido decepada, tem acabado. Então, os engenheiros vão fazer o quê? Onde eles vão exercer a sua capacidade de criação, a sua criatividade, né, e a sua cooperação para o desenvolvimento industrial? Nós não podemos ter essa pretensão de ter grandes engenheiros criativos cooperando para o projeto de um Brasil grande, sem que haja ações paralelas de governo que permitam o exercício desse ideal dos estudantes. E existem exemplos claros. Né? Eu vou dar um exemplo que é bastante crítico, né, e importante, que é o da Petrobras. Em 1970, nessa época, 68, 70, até nas décadas de 70, né, a Petrobras começou a descobrir o petróleo em águas profundas. Né? Esse era um problema para nós e não existia solução em nenhum lugar do mundo, porque não havia essa exploração nem essa descoberta de petróleo em águas profundas. Quem tinha que resolver? Nós. Não podia recorrer à consultoria de Estados Unidos, de Alemanha, de França, de China, de Japão, que fosse, porque eles não tinham essa solução. E nós resolvemos. Quer dizer, não houve impedimento, do ponto de vista de criatividade, de soluções, da Petrobras, junto com universidades, a UFRJ teve um papel importante nisso, mas também a USP e outras universidades, resolverem esse problema. Pré-sal foi a mesma coisa. De modo que, quando existem esses desafios, nós respondemos positivamente a esses desafios, mas é preciso que eles existam. E esses desafios só podem ser proporcionados por investimento de governo. Tem que ter plano de governo para grandes projetos nacionais. É assim que é a NASA. Né? A NASA não é um projeto de empresas privadas. Agora começou uma, mas por quê? Porque houve um investimento brutal do governo americano durante anos para desenvolver o programa espacial. De modo que isso é absolutamente necessário, porque as empresas, e eu acho que isso é razoável, elas não podem tomar riscos muito grandes. Né? De modo que elas só tomam risco quando há
uma boa certeza, uma boa margem de certeza para que tenha sucesso. Então, sem grandes programas estatais de formação de novos projetos de engenharia, e o mar seria um dos nossos possibilidades, não só para exploração de petróleo, mas outras iniciativas, isso seria importante que tivesse um apoio de governo para esses grandes projetos de engenharia para atrair os estudantes. De modo que esse é um outro ponto. Sem grandes projetos de engenharia, não haverá grandes sucessos, principalmente para o futuro com essas novas tecnologias. A Mariana Mazzucato, que é uma economista, trata disso nos seus livros, e isso já é bastante conhecido e comprovado em vários lugares do mundo. Bom, o que eu queria dar como exemplo final é o seguinte: eu fiz uma experiência. Eu fui o coordenador do comitê que implantou a Universidade Federal do ABC. Eu acho que alguns conhecem essa universidade, outros não. Esta Universidade Federal do ABC, ela propõe uma formação em 2 estágios. O primeiro é no bacharelado. Bacharelado em Ciência e Tecnologia, atualmente há também área de Humanas e Sociais. Ela começou só com Ciência e Tecnologia. Nesse bacharelado de 3 anos, os estudantes têm a maior liberdade para escolher o seu futuro. Eles têm um número de disciplinas básicas e depois é totalmente aberto para que eles possam ser engenheiros, físicos, biólogos, matemáticos, ou que seja. Parte de inteligência artificial também tem importância, neurociência, etc. De modo que esse é o primeiro estágio. Depois, isso são 3 anos. Os 2 anos seguintes, eles escolhem a sua profissão. Então, eles têm uma fase em que eles dizem: o que eu quero ser? Eu vou escolher o que eu quero ser. É preciso que haja essa liberdade. Essa universidade não tem departamento. São centros. E existem só, que eu conheça, mais uma universidade no mundo que também tem esse modelo sem departamentos. Foi criado no mesmo ano, 2005, do que o UFABC, que é a Universidade do grupo da Universidade da Califórnia, em Mercedes. Também é muito parecido com a UFABC. Então, esse é um modelo que tem dado certo. E nós, quando procuramos esse projeto, essa é uma outra crítica que eu tenho, nós vamos procurar exemplos no MIT, na Alemanha, na Cambridge, em Oxford. Não olhamos para dentro. Meu Deus do céu, vamos olhar um pouco o que nós temos. Finalmente, um recado para o CREA. Nós não temos muito. CREA, vocês deviam fazer exame de ordem, exame de profissão, e não ficar determinando qual é o currículo que as universidades devam ter, porque isso é muito, muito flexível. O Brasil deve ser. Faça um exame de ordem. Quer exercer a profissão? Tem um exame. Como faz a OAB. Então, essa é a minha proposta, em vários pontos. Nós não temos muito tempo, mas, enfim, é preciso que os jovens ajudem o crescimento do Brasil. Tenham suas ideias, não fiquem simplesmente prisioneiros do que eles aprenderam na universidade. Vocês têm cabeça, inteligência e liberdade para escolher o futuro para esse país. Então, é esse o recado que eu queria dar. Eu agradeço muito essa oportunidade. Nosso tempo é curto e eu falo demais. Mas, enfim, é preciso que a nossa juventude tenha uma perspectiva muito favorável, muito esperançosa para o Brasil, que é grande demais para se ficar pequeno, como está hoje no mundo que a gente vive. Muito obrigado.